Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Tenho doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa e sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Estou aqui super bem acompanhada hoje pelo chefe Guga Rocha, tá? Hoje ele é um dos nomes mais celebrados aí da nova geração aí de chefes. Ele busca a união, tá? Do clássico, do contemporâneo, tem uma cozinha criativa. Ele já tem experiência em mais de 30 países aí, e também ele pesquisou os recantos mais distantes do Brasil. Acho que isso é muito legal, né, da gente ter essa história gastronômica, pesquisa da culinária quilombola, resgatando aí raízes, né, então acho que isso é muito bacana, e a gente está aqui dando continuidade a esse mês aí de podcast que a gente está falando da gastronomia e da saúde. E aí eu vou te perguntar, né, Guga, a primeira coisa é, como que você começou a se interessar por culinária, por cozinhar? Quando que isso começou? Antes de tudo, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com você. Eu admiro muito o seu trabalho, estou muito feliz de estar aqui falando para você e para todo mundo que está assistindo. Começou de uma forma muito natural, doutora, porque eu venho de uma família onde todo mundo cozinhava, ninguém profissionalmente, a não ser minha avó paterna. Minha avó era chefe confeiteira, uma grande confeiteira, eu sou de Maceió, e ela era super reconhecida na época dela, fazia os bolos dos casamentos mais chiques, inclusive em outros estados, o que era uma coisa para a época, uma mulher, né? Imagina, Sim. eu sou o filho mais novo, minha avó seria quase minha bisa, assim, meu irmão mais velho tem 60 anos. Então, assim, minha avó vem de uma geração onde a mulher não tinha tanta liberdade para trabalhar fora de casa. Para você ter uma ideia, minha mãe foi a primeira mulher a trabalhar em banco em Alagoas. Então, assim, minha avó foi muito à frente do tempo dela e uma grande chefe, uma grande cozinheira. E desde criança eu me via no meio daquelas panelas, me via ali, sabe? Sempre teve aquela coisa, quer ganhar uma graninha extra, vai lá ajudar sua avó. Aí eu ia ajudar e de quebra ainda comia aquelas delícias, então me apaixonei pela cozinha, mas nunca pensei que seria uma profissão, assim, uma coisa que eu venho de uma família de médicos, meu pai é médico também, meu pai era médico, meu pai é falecido, meu Uhum. irmão mais velho é médico, meu sobrinho é médico, então a gente vem de uma família muito ligada à medicina. Mas foi por isso, foi pela paixão da minha avó mesmo. Isso foi uma unanimidade entre os chefes que eu conversei esse mês. Todos eles falaram da avó, né? Eu achei muito É, interessante, né? Eu é achei. porque no meu caso tem mais do que só, minha avó cozinhava bem, não, era cozinha profissional mesmo, ela Sim. era, então eu me via dentro, eu lembro assim, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, eu sabia a base clássica de cozinha francesa quase toda, e eu nem sabia que eu sabia, entendeu? Eu não sabia, Exatamente. porque era só o conviver, o ver, o fazer, o repetir e tal, e aí virou uma grande paixão, que mesmo tendo feito outras coisas, eu fiz administração, fiz publicidade, mas a cozinha sempre foi, como um bom nerd que sou, a cozinha sempre foi uma pesquisa e uma paixão. Isso é muito interessante, né? A gente tem visto que as pessoas cada vez menos cozinham em casa, né? E Sim, os chefes, né? Então você tem uma admiração muito grande por quem cozinha. Os programas, a gente tem hoje canais que ficam o dia inteiro mostrando receitas, né? Então, assim, sim. o que mudou, né? Porque antigamente, muitas vezes, você falava para o teu pai que você ia fazer, você não era nem chefe, Nossa, era cozinheiro, cozinheiro, ia ser um sim, caos, né? E hoje não, acho que é uma profissão super reconhecida, com reconhecimento devido, né? Eu acho que isso é muito legal, sim. porque não é uma profissão fácil, né? Muita gente às vezes só vê o Nossa, glamour, né? Mas é muito trabalho. E aí e eu queria assim, te perguntar, pode falar. só pontuar isso que você falou que é muito interessante, é que assim, a profissão, todos somos cozinheiros. O chefe, você não é, você está. O chefe é uma hierarquia dentro de uma cozinha. Você é chefe porque você é chefe de algo, seja do seu buffet, da sua cozinha, do seu restaurante, chefe que faz chefe em casa e tal. Mas assim, a profissão é cozinheiro. E é engraçado como durante a história isso mudou, né? Porque sempre a profissão de cozinheiro foi uma das melhores profissões. Você para pensar na Idade Média, na época dos reis, o cozinheiro tinha um espaço absurdo. O centro da festa era quando vinham aqueles bolos decorados, aquelas tortas que saíam pombos de dentro, não sei o quê.
Então, acho que nos anos 50 teve essa queda da valorização da cozinha e o crescimento, inclusive, da cozinha industrial, dessa cozinha de preparação química, sabe, da lata, do pote, do pacote, do plástico. Então, teve essa queda na valorização da arte culinária, mas é um ciclo que eu tinha certeza que voltaria, porque desde que a cozinha começou, criou-se tudo. Porque o homem sentou em volta do fogo para assar um bicho ali que ele pegou e começou a conversar e criou-se a linguagem, a escrita, tudo a partir da cozinha, né? É o lugar mais gostoso da casa, né? Não, com certeza. E é muito interessante, né? Porque tem, assim, da parte de ciência, a gente sabe que quando o homem começou a comer a comida cozida, principalmente a carne, essa digestão tornou-se menos difícil e sobrou Sim, mais sangue para o cérebro, né? E sim, isso faz com que a gente se desenvolva, né, como um animal diferente dos outros. Então, realmente, a comida é essencial, né? E eu sim, acho que sim. tem essa coisa da industrialização que a gente tem associação aí do aumento da obesidade no mundo, né? E aí Com agora as pessoas certeza. estão tratando a saúde, né? Então acho que isso é Exato. bem bacana. Aí a gente está falando de você se interessar pela cozinha, você fez administração, publicidade, mas aí você caiu no mundo da gastronomia. Eu queria que você falasse para a gente como que isso aconteceu. Então, aconteceu. Eu já trabalhava, entre aspas, quando eu era mais jovem, em Maceió, com a minha avó, porque sempre virou um bico. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a querer me dedicar mais a isso, a essa paixão, entender um pouco mais. E eu fui para São Paulo com uma banda de rock. E aí, e aí, obviamente, não deu certo, apesar de que era bem boa a banda. E aí, não deu certo a banda e tal, e eu falei, pô, vou me dedicar à minha grande paixão, que é a cozinha. E eu já sabia as bases, e aí bati na porta de um grande chefe de cozinha e falei, ó, quero trabalhar com você. Isso tem 20 anos. E em Maceió eu já fazia algumas coisas, e aí comecei a trabalhar e depois fiz faculdade de gastronomia e fui me educar, né? Na base clássica. Eu fiz Unip, gestão em gastronomia, depois fiz Senac, o curso de cozinheiro internacional. Aí viajei, fiz curso na Tailândia, no The Blue Elephant, fiz curso em Siena de cozinha italiana, fiz curso na França, trabalhei com grandes chefs. E eu sou um grande curioso, assim, em tudo, sabe? Eu gosto muito de conhecer as coisas a fundo. Eu gosto de saber os nomes científicos das coisas, eu gosto de entender, tipo, mandioca dá para fritar e fazer purê e cozinhar e fazer não sei o que. Não, eu quero entender físico-quimicamente como é que aquilo funciona, por que, que aquele amido funciona daquela forma, porque então eu fui cada vez mais mergulhando e uma coisa foi levando a outra e aí estamos aí até hoje. E aí acho que você tocou num ponto fundamental, né? Eu acho que assim, o que a gente percebe do grande chefe é essa inquietação, essa preocupação com os ingredientes, né? E isso eu sempre falo, né? É muito melhor você comer uma comida feita do que uma comida industrializada em relação à sua saúde, né? Sim, Lógico que muitas coisas industrializadas podem ser usadas na sua cozinha, mas a gente tem que claro. evitar processados, né, que estão ligados aí a várias doenças crônicas. E eu queria te perguntar exatamente isso. Como que é a escolha dos teus ingredientes e quais são as suas preocupações quando você escolhe? Você conhece o produtor, você não conhece? O que que você acha interessante de fazer? Vamos lá, isso que você falou para mim é fundamental. As pessoas têm que tirar mais cascas, peles e talos e menos abrir potes e pacotes e latas. Então, quanto mais você tirar cascas, peles e talos e penas, mais você vai estar realmente se alimentando de uma coisa de verdade. Eu hoje moro em Portugal, já há 9 meses. Sou chefe executivo de 2 restaurantes aqui de uma rede que chama Canil, que é o maior tap de cerveja artesanal de Portugal. Estamos indo rumo à fábrica agora e rumo à terceira casa. Sou sócio de alguns negócios no Brasil também, sou chefe executivo de um grupo de investimento em gastronomia do Banco Master. E a gente tem alguns negócios e tal dentro de shopping center no Brasil. E toda vez que a gente vai fazer um negócio, eu vou dar o um exemplo aqui de Portugal. Aqui nós temos as 4 estações bem definidas, né? Diferentemente do Brasil, porque assim, a gente não percebe muito outono, primavera, talvez um pouco de chuva, não tem. Aqui tem muito bem Uhum. definida. E com essas 4 estações, realmente, vem produtos que não tem nas outras estações ou tem ruins. Então, eu trabalho assim absurdamente com sazonalidade.
frutas, verduras, legumes, pescados, caças, carnes, tudo que daquela época, especificamente, tem mais a ver com o clima. Por exemplo, agora aqui é verão, no Brasil é inverno. O verão aqui, você tem que servir coisas leves, frescas, coloridas, de fácil digestão, refrescantes, que hidratem. Então, eu tenho sempre tudo isso em mente. E, para isso, eu utilizo não só os ingredientes, né, que são da estação, mas também transformo esses ingredientes em pratos que tenham a ver com o clima. Agora, como você perguntou a respeito dos produtores, sim, tenho muitos amigos produtores, eu adoro, eu acho que foi a Roberta Sudbrack que falou, que é uma grande chefe, que falou isso, que é o nosso mise en place é o pré-preparo, né? É a pré-preparação de tudo. Nosso mise en place começa no campo. Então não começa depois que você pega uma cebola descasca. Começa, peraí, que cebola é essa? Aquele tipo de agrotóxico foi usado nessa cebola. Será que os níveis que são usados e os tipos de agrotóxicos são ok? Porque assim, é impossível usar tudo orgânico. É impossível. Para um restaurante Sim. profissional, a gente não pode ser hipócrita. É assim, a não ser que você seja um restaurante de altíssimo, sei lá, é um restaurante 3 estrelas Michelin em Paris, e aí você vai lá e faz um menu todo vegetariano orgânico. Mas assim, utilizando a realidade é que é impossível. Porém, dentro dos vegetais, existe uma gama de vegetais que tem muito mais agrotóxicos e uma gama que tem muito menos. Frutas Sim. vermelhas, pimentão, tomate e tal. Então, assim, se conseguir comprar isso orgânico, show, entendeu? Então, a gente tenta sempre utilizar o máximo de produtos que são orgânicos, são feitos até de forma... Vou dar um exemplo no Brasil. A gente sempre tentou comprar... Eu tenho uma linha de pimentas com o Jamal. Não sei se você conhece o médico Jamal Suleiman, né? Ele é médico do Emílio Ribas. E ele tem uma linha de pimentas. Seria um cara muito legal para você conversar. Porque ele é um super médico e ele é um apaixonado por cozinha. E ele tem uma linha de pimenta que chama Pimenta do Jamal, e eu tenho uma linha dentro desse guarda-chuva que ele faz. E a gente compra de pequenos produtores, de empoderamento feminino, de comunidades quilombolas. Então, eu acho que cozinhar é um ato político. E como tal, eu encaro minha cozinha. Eu tento sempre fazer. Aqui em Portugal a gente faz o mesmo também, sabe? A gente está sempre tentando fomentar os pequenos produtores. E como é uma cervejaria, lá é um palco para pequenos produtores artesanais de cerveja venderem suas marcas, não só as nossas. Então, é bem isso que guia a minha cozinha. Eu acho que assim, o chefe, né, ainda mais chefes conhecidos, eles têm um papel muito fundamental em difusão de cultura, em Sim, ajudar pequenos produtores, né, ajudar em minorias. Eu acho que isso é muito legal, esse trabalho que vocês fazem. Eu acho que isso é muito sim. bacana. Agora, uma curiosidade minha, né? Eu entrevistei um chefe que está em Valência, né? No outro podcast. Como que é o gosto do português em relação a um chefe brasileiro? Você teve que se adaptar muito ou a comida é muito próxima da nossa? Não, a comida é bem diferente, é bem diferente. A cozinha portuguesa é uma cozinha extremamente inteligente, extremamente rudimentar, que é uma cozinha extremamente simples, uma cozinha que valoriza o ingrediente e a simplicidade. Mas é muito fácil você valorizar o ingrediente e a simplicidade quando você mora num país onde todos os ingredientes são incríveis. O melhor peixe do mundo, o melhor camarão do mundo, o melhor polvo do mundo, tomate é sensacional, tudo é incrível. Então você pega um tomate, corta, coloca sal e azeite, incrível, né? O tomate no Brasil não tem gosto de nada. É uma pena, porque o tomate é colhido verde, aqui o tomate é colhido maduro. Então tem uma diferença absurda. Obviamente, no Brasil temos coisas que eles não têm. Nossas frutas são imbatíveis. Enfim, mas aqui em Portugal, por exemplo, você tem uma ideia. Eu tenho uma rede de tapiocaria, chama Tapioteca, que tem no aeroporto de Congonhas e tal. A gente está abrindo agora uma rede de fast food grega. A gente vai abrir um restaurante brasileiro em Brasília chamado João Brasileiro. A gente está agora com uma ideia de fazer uma coisa francesa, só voltado para um doce específico francês. E aqui eu faço comida gastropub, porque é uma cervejaria enorme, 250 lugares. Gastropub só que português. Então, assim, qual que é a ideia? Tá? Eu faço, sei lá, barbecue, só que de ginger, que é um licor clássico português. Então, eu subverto um pouco a coisa da cozinha portuguesa com coisas que eles nunca viram antes, sabe? Porque quem está fora da ilha consegue ver a ilha de uma forma de que quem está dentro não consegue ver, né? Então, eu trago essa novidade, essa coisa fresca, diferente, e eles estão adorando. Assim, a gente tem almoço muito forte hoje.
A gente tem um happy hour absurdo, um dos happy hours mais incríveis de Portugal. E o jantar é muito forte também. E a gente tenta sempre fazer isso. Cozinha muito fresca, muito saborosa e tudo no carvão. A gente faz tudo no carvão. A gente tem um Jósper, a gente faz tudo no carvão, a não ser os petiscos. Algumas coisas são petiscos mais tradicionais e tal. Mas a maioria das proteínas são feitas no carvão. Então aqui eu faço, de uma certa forma, a minha visão do que é a cozinha portuguesa, né? Então é bem, bem interessante. Não, e eu acho assim, né? Boa comida é boa comida, né? Em qualquer lugar do mundo, né? Isso é uma coisa que você. E é interessante quando você experimenta, né, a comida dos chefes, que você sabe que tem essa preocupação, a Sim, hora que você dá a primeira garfada, você já sente uma diferença, né? Isso é muito legal. E você total. tocou num ponto, né, do ingrediente orgânico, né? Então, assim, é interessante, né, o orgânico, pela falta, né, que não tem agrotóxico, é uma produção diferente, mas realmente não dá para você fazer uma produção em larga escala. Então, Muito quando você difícil. tem a preocupação de pouco uso do agrotóxico e uma boa higienização, você já tira muito desse agrotóxico. Então, eu acho que essa Sim. preocupação é muito legal, né, e usar isso. Então, para os brasileiros aqui que estão nos ouvindo, né, muito legal para ir. Que cidade que você está, Guga, aí, Eu com estou em seus restaurantes? Lisboa. Estou em Lisboa. Então são dois pontos aqui. Isso é @cervejacanil ou @chefe Guga Rocha no Instagram. Você vai ver tudo lá. Tem um no Príncipe, ou tem um no Chiado, que é um menor, que é mais pubzinho, hambúrgueres incríveis, petiscos sensacionais, tapas. E tem um outro que fica no Marquês, próximo à Avenida Liberdade, que é esse enorme, 200 e poucos lugares. Ah, muito legal. E eu ia te perguntar uma coisa, né? Você usa muito as mídias, né, para mostrar receitas, né? Inclusive, eu Sim, sou sua seguidora. Uma das coisas que eu tenho mais no Instagram são receitas, porque eu gosto de cozinhar e eu adoro ver receita. Então, você começa com o algoritmo, começa a mostrar muito, né? Tirando a muito. parte de saúde, vem muito. Você acha que dá para a gente aliar as mídias, a inteligência artificial com a gastronomia? Você acha que é um novo meio aí? Olha, eu acho que é um caminho sem volta. Assim, a gente falou das coisas que eu gosto, assim, eu falei que eu sou um grande nerd. Então, dentre as minhas grandes paixões, eu estudo muito sobre física quântica, uma coisa que eu gosto, eu acho muito interessante. Sempre estudei, acho muito legal. Eu adoro tudo voltado à computação, tecnologia e tal, e tenho mergulhado muito nesse mundo da inteligência artificial, que eu acho que será uma revolução tão grande quanto a do computador pessoal. E principalmente para gastronomia. Eu não sei se vocês já viram o Chat GPT, que é aquele inteligência artificial. Então, cara, eu fiz um teste com o Chat GPT, fiquei brincando com ele, com várias coisas, perguntas e tal. E eu pedi para ele, Aliás, está faz. todo mundo encantado por ele, né? Não, é uma loucura. Ainda não é isso tudo que falam. As Sim, pessoas, sim. ai, vai acabar com a civilização. Tá longe disso. Assim, ainda é uma coisa muito rudimentar. Como era aquele computador que você conectava por ligação de telefone que fazia. É. Estamos naquela fase do disquete gigante. Estamos naquela fase. Só que vai ser muito rápido. Então, assim, eu fiz uns testes perguntando: desenhe para mim um modelo de restaurante que seja assim, 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 para tantas pessoas, utilizando ingredientes até o custo tal, faça o plano de negócios e me dê uma ideia de nome. Ele fez, perfeito. Eu trabalho com isso, eu sou consultor gastronômico há 19 anos. Já abri um absurdo de restaurantes do Brasil e fora. E incrível, incrível. O linguajar, a técnica, a ideia, os equipamentos, os produtos, a mão de obra. Então, assim, a gente não pode ter medo de, isso vai tirar o emprego de muita gente. Não vai, porque tem uma coisa que ele nunca vai conseguir substituir, que é o sentimento. Hoje, por exemplo, no almoço, eu falei, hoje está um pouquinho mais seco do que estava ontem. Estava tão quente quanto, mas está mais seco. Põe mais molho nos pratos. Todos os pratos que vão com molho vão pôr um pouquinho mais de molho. Não tem como o chat GPT pensar, não tem como a inteligência artificial pensar nisso agora. Então, assim, eu acho que esse lado humano da coisa, sabe, de o cara pedir, olha, eu quero prato sem a salada de repolho. Ah, tá bom, então, pô, põe um pouquinho mais de arroz, põe um pouquinho mais sabe? Isso ainda é uma coisa muito humana, esse toque. Mas, tecnicamente, todos esses cálculos, todas essas tabelas, isso vai ser uma revolução absurda e assim, coisa de 5 anos. Então a gente tem que estar preparado para isso,
para usar isso como um grande mentor, como um grande companheiro. Eu acho que a inteligência artificial vai ser isso, vai ser um grande amigo, vai ser um aliado que vai saber tudo de você. Talvez seja a única pessoa, eu vou falar pessoa, porque se a inteligência artificial depois ver esse nosso vídeo, não fique com raiva da gente. Acho que vai Sim, ser, exatamente. vai ser a única inteligência que realmente vai saber tudo de você. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado que vai mudar a cozinha. Assim. Não, eu acho que assim, todas essas questões, né, ChatGPT, inteligência artificial, as mídias, elas são ferramentas para te Sim, ajudar, né? Não total. vai tirar a tua, não vai ficar uma coisa impessoal, não vai deixar, é a mídia, é o Sim, ChatGPT, o Garrocha, né? Não sim, é que ele vai se transformar numa outra pessoa. Então a gente não, não pode ter medo dela, a gente tem que aprender a usá-la, né? Como a gente vai total. usar medicina, tem muita gente fazendo plano alimentar. Eu tenho pacientes que vêm com plano alimentar feito pelo chat GPT. Eu Que confesso que o legal. primeiro que eu recebi, né? Ele falou: não consegui marcar com a minha nutricionista, resolvi fazer um plano pelo chat GPT. Aí eu já peguei e falei, deixa eu ver como ficou, né? Eu já peguei assim, falei, putz, acho que não deve ter ficado bom, mas ficou. Ficou. Não, mas é isso, é Então, assim, loucura. é, É é uma loucura. loucura. Você olha assim, a gente sabe que depende do jeito que você vai perguntar, né, tudo, mas eu acho que uma das coisas muito legais, por exemplo, da mídia, a gente tinha muito, tem ainda, né, pessoas que fazem as receitas na TV, né, mas nem todo mundo consegue assistir a TV, nem Mudou todo muito o mundo público. nem todo mundo consegue, tem facilidade para cozinhar. Muitas pessoas falam, nossa, eu tenho uma dificuldade agora. Nas mídias, às vezes é uma coisa mais rápida, que você pode rever várias vezes. Então, eu Sim, acho que ajuda muito, eu acho que é muito interessante, né? Fora que você pode salvar. Então, eu acho que é uma ferramenta excelente para quem quer cozinhar. E eu acho sim, muito sim. importante as pessoas cozinharem. Eu acho que isso tem muito a ver com saúde. E Eu penso procurar muito em bons nisso. restaurantes também. Oh, pelo amor de Deus, não comam só em casa, não, gente. Vão no Não restaurante de vez em sei. quando. É isso que eu falo, tem que cozinhar, mas assim, quando você sair, eu acho que é muito legal você procurar um restaurante que tem uma preocupação com o ingrediente, né? E hoje você acessa isso muito fácil, né? Então, Muito. dá para fazer essa pesquisa. E nas mídias sociais, assim, uma coisa que eu sempre tentei fazer, eu nunca quis fazer. Eu sou um cara tecnicamente formado, trabalhei com vários chefes, 3 estrelas Michelin, faço coisas super rebuscadas, mas eu nunca tentei mostrar isso. Porque o objetivo das mídias sociais para mim não é mostrar para as pessoas, olha como eu sou demais, olha o que eu sei fazer, sou o máximo, olha isso aí, olha como eu sou um artista, me aplaudam. Não é essa a ideia. É sempre usar isso como uma ferramenta para ajudar as pessoas a começarem de uma forma rudimentar a cozinhar nas suas casas, de uma forma simples e divertida, entendeu? Até porque eu só posto coisa que eu faço para minha família. Eu não faço receitas para postar. Tem gente que faz, vou fazer uma receita de torresmo com Nutella, com não sei o quê, porque as pessoas vão adorar ver, porque isso atrai uma coisa com muito queijo derretendo. Eu nunca faço isso em casa. Então, a receita que eu faço, tudo que eu posto lá, é porque eu fiz para minha esposa, para meu filho, para mim. Então, eu tenho muito isso. Talvez é até um erro estratégico, mas meu objetivo nunca foi ter 1 bilhão de seguidores. Meu objetivo é, dentro do meu nicho, tentar promover uma pequena mudança no hábito das pessoas. É bem por aí. Mas eu acho que é isso, tem que ser coisa simples, porque senão a pessoa já olha e Sim, vai falar assim, putz, isso eu nunca vou fazer. E realmente tem coisa que eu acho que é melhor ir comer no restaurante, né? Porque realmente exato. você não tem, né, você não tem equipamento, você não vai ter Sim, tempo. Agora, coisas simples do dia a dia, eu acho que são muito legais. A pessoa vê, olha, dá para fazer, não é uma coisa impossível. Né? exato. Então, você começar a cozinhar, né? Eu acho que isso é muito bacana. E aí eu te perguntar o seguinte, né? Eu tenho alguns pacientes que são chefes, né? Vocês têm que experimentar muita comida, o chefe tem que Sim. gostar de comer. Como que você faz para manter a tua forma física? Vamos lá, algumas coisas. Primeiro, eu tento evitar café da manhã. Eu como muito pouco no café da manhã e quando eu como, eu tento comer proteína, só, por exemplo, ovo, sabe? Um cafezinho, um ovo, não tomo suco, tento não comer pão de manhã. Porque eu já sei que a partir das 9 e pouca da manhã é um absurdo que eu vou ter que provar, molho, não sei o quê. Hoje eu cheguei num restaurante e minha chefe falou: chefe, prova a salada fria de bacalhau aqui. Aí eu fui, pô, 9 horas da manhã, salada fria de bacalhau, entendeu? Então, assim, faz parte desse processo. Então, eu pulo o café da manhã, não pulo. Às vezes eu faço jejum até o almoço, só tomo água, um cafezinho. Sei que é errado tomar o café em jejum, que é ruim para dar refluxo e tudo mais, mas café não tem como. Depende de cada um. Tem gente que não tem problema Para nenhum com mim, isso. então, assim, aí eu tento pular o café da manhã. No almoço, eu tento fazer. Eu faço o errado total. Eu sei que está totalmente ao contrário.
Porque no almoço eu como muito leve, eu como uma saladinha e tal, não sei o que lá. E no jantar eu enfio o pé na jaca, porque jantar é a minha refeição. Jantar é o que Sei. eu gosto de jantar. Então, se eu comesse, tem aquela história, café da manhã de rei, almoço de não sei o quê, Tá, jantar de pobre, mas eu faço o contrário. isso é muito individual. E eu falo que isso é muito de quem trabalha o dia todo, né? A pessoa trabalha o dia inteiro e ela não tem tempo para comer muito. Então, quando ela chega na casa dela, ela fala: não, agora é o meu horário para eu comer, Sim. né? Não, e Então, isso tem. acontece. E a alimentação foi criada de uma forma também, eu sempre penso nisso, sabe, doutor? Tipo, eu não vou sair para capinar, sabe? Eu não vou sair para pegar um campo de trigo e cortar com o meu Não, machete. Eu não mudou preciso. tudo. Mudou. E outra, você tem hoje uma facilidade, uma segurança alimentar de ter uma fominha, vai ali comer um negócio. Não precisa comer loucamente um prato gigante. Então eu evito isso. Até porque eu tenho, assim, eu gosto de vinho, eu tomo vinhozinho quase sempre. E agora em Portugal, então, a gente toma vinho 4 vezes na semana, fácil. Pouquinho, uma tacinha, 2 tacinhas de vinho, a gente toma, que não era um hábito tão grande do Brasil. Mas e outro hábito que eu trouxe para minha vida, que para sempre ficará, é fazer tudo a pé. É o tal do paradoxo francês. Todo mundo fala, como que o francês come creme, queijo, pão e é magro? Porque o cara anda 35 quilômetros por dia. Entendeu? Então, assim, eu estou andando em média 12. Eu vou para o trabalho andando, ando muito no trabalho, tanto que eu deixo o celular sempre no bolso para saber exatamente quanto eu andei. Eu ando muito dentro da cozinha, eu subo desse escada, sabe? Então, recebo o fornecedor, vou no salão, falo com as pessoas. Então, assim, eu ando 12 quilômetros por dia, então é basicamente isso que eu faço. Estou com um projeto agora. Estou indo ao Brasil agora, nesse mês agora. Quando eu volto em agosto para cá, eu acho que eu vou começar a surfar, porque Portugal tem praias muito boas e tem aulas de surf, então é uma hora de para a mente também, sabe? Me desligar de tudo, Sim. deixar o celular na praia, que é um tipo de coisa que para mim vai ser maravilhoso, porque o meu trabalho está sempre. A gente está conversando, não sei se vou escutar, mas de vez em quando tem plim, plim, plim. É a cozinha mandando questões. Então, é basicamente isso que eu faço. E eu tenho um filho de 2 anos e meio, o que é basicamente um crossfit, né? Então é Sei. levantar, correr com ele e tal. Então é isso. E me alimento muito bem. Minha esposa é canadense, então, ela já tinha uma alimentação muito voltada para frutas, verduras, legumes, peixes. E eu, por ser de Maceió, a gente sempre foi criado com 80% de pescado, assim. Então, a gente come muito leve, muitas carnes brancas. Carne vermelha é sempre um acontecimento, assim, sabe? Tipo, meu, vamos fazer um churrasco. Ou vamos num lugar para comer uma super carne e tal. Mas a gente come muito leve, muito pouca massa. A gente praticamente não come carboidrato de arroz, porque a gente come pão. Minha esposa come pão no Uhum. jantar, a gente come pão. Então a gente substitui. E não é pensado, é cultural. É uma coisa da cultura Sim. dela que eu fui. E assim, tapioca, cuscuz. Então eu já tenho uma cultura. A cozinha brasileira originária é sem glúten, né? Porque não tinha Sim. trigo no Brasil. E eu venho de. Minha mãe é do interior e tal, então eu fui criado sempre com essa comida muito, muito simples, muito saborosa, mas muito saudável. Então, basicamente isso que eu faço. Não, Eu acho zero que. refri, zero refrigerante, Uhum. zero Sim. refrigerante. Cortei bebidas destiladas da vida, que era uma coisa que eu tomava bastante em São Paulo, porque a gente sai para tomar coquetel e ali tem 3, 4, 5 coisas destiladas diferentes com xarope de açúcar, comendo um bolinho frito. Então, assim, só de não fazer mais isso, desde que eu cheguei em Lisboa, eu perdi 5,5 kg. Então, eu mudei É, bastante, mas assim. essa atividade física diária faz com que a gente consiga manter peso. O grande problema, por exemplo, aqui no Brasil, é que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, Sim, né? Que é a diferença da Europa. Então, por exemplo, em São é, Paulo, geralmente você faz tudo com algum meio de transporte, né? Porque aí você fica também com medo de andar, e aí você tem problema de você não poder carregar qualquer coisa, porque tem assalto. Então, a gente às vezes fica muito limitado. Então, essa atividade física diária a gente perdeu. Então, você vai, por exemplo, num prédio, você não sobe escada, você pega o sim, elevador, né? Então, assim, a gente acaba sendo obrigado a ter alguma atividade física programada, né? Uma sim, academia, alguma coisa, academia. porque o teu dia a dia é muito sedentário, né? Isso faz muita diferença. Isso Meu dia a só dia vai era. Meu dia piorar, a né? dia Porque era cada. sedentário. Então, com a tecnologia, a gente vai ter cada vez mais regalias, vai ficar cada vez mais parado. Então, realmente, a gente precisa se programar. E aí, eu É. queria só para a gente finalizar, né, que a gente está
quase nosso tempo aí terminando. Eu queria te perguntar, é possível aliar gastronomia com saúde, né? Você vem de uma família de médicos, você acha isso possível? Eu não só acho possível, como tem aquela frase que fala que o seu remédio seja seu alimento, o seu alimento seja o seu remédio. Hipócrates. Isso, que é o pai da medicina. Então, assim. Hipócrates, né? Era genial, né? Ele não Gênio. tinha curso nenhum, não tinha exame nenhum, e ele percebeu coisas que Tudo. eram assim, exatamente. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que. E eu tenho uma lógica muito minha também, sabe? Eu tento não repetir alimentos. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, não sei se é correto, não sei tecnicamente o que é isso, mas eu acho que, cara, você comeu, sei lá, feijão hoje, come brócolis amanhã, você comeu frango hoje, tenta comer, sei lá, um grão de bico, não tenta comer, não precisa ter proteína o tempo inteiro no seu prato de origem animal, tenta pular um dia ou dois. Então, assim, a gente sempre, eu zero vegetariano, como tudo, inclusive já comi coisas esquisitíssimas nas minhas viagens pelo mundo, na Tailândia, no Laos e tal. Zero coisa com isso, mas eu acho que o trato intestinal, às vezes, precisa de um tempo, sabe? De, pô, bebe mais água um pouquinho e fica sem comer. Você comeu, pode comer pizza? Eu como uma pizza, doutora. Você vai querer me matar. Mas eu como uma pizza grande, sabe aquelas pizzas grandes de São Paulo? Eu como uma pizza daquela sozinho, assim, vendo televisão. Só que assim, eu como essa pizza, 2, 3 dias depois, meu almoço vai ser salada. E não é que eu estou fazendo regime, é porque o seu organismo precisa de uma pausa. Tipo, mano, você quer comer uma pizza? Come a pizza. Só que saiba que depois você vai precisar gastar essa pizza. Então, eu acho que o alimento, não só a qualidade do alimento, ou como ele é preparado, que a preparação do alimento influencia diretamente na qualidade da saúde que você vai ter. Ai, eu agora estou comendo só claras e tal, não sei o que lá, e faz com meio litro de manteiga o negócio. Ah, faz tudo frito. Pô, quer fazer um ovo? Pô, aprende a fazer um ovo pochê. O ovo fica delicioso. Quer pôr manteiga? Põe depois. Você põe muito menos. Ela não foi levada à fritura. Ah, agora eu estou querendo cortar um pouco mais de gordura. Aí vai cortar a gordura e pega uma coisa que é transformada na indústria. Então, assim, como você come, o que você come e a quantidade do que você come vai ajudar demais na qualidade de saúde que você vai ter. Eu acredito que a alimentação é a chave, porque não só a alimentação, mas, né, se você não é sedentário, se você não fuma, uma série de coisas vão ajudar demais na sua saúde. É um conjunto. Mas a alimentação é 80%. Bom, eu sou suspeita, né? Eu trabalho com isso, então assim, eu falo sempre, mas não sou só eu, né? As pesquisas têm mostrado isso. A gente vê que a base da prevenção do câncer, por exemplo, é a alimentação. 80% das medidas são da alimentação. Isso que você falou de variar os alimentos é muito importante, porque isso varia, isso te ajuda no trato gastrointestinal, isso torna a sua flora intestinal muito diversificada. A gente sabe que isso é importante também. Né? Então, é um conjunto, eu acho que é legal. E para vocês que estão nos ouvindo, né, que se vocês não seguem o Guga Rocha, entrem nas mídias do Guga Rocha, tem receitas incríveis, eu acho que isso vai ajudar bastante. Para quem está aí em Portugal, apareça no restaurante dele, eu acho que vocês vão ter uma comida de muita qualidade, né? Porque assim, eu acho que é importante você cozinhar em casa, mas quando você sair, você ter a preocupação de onde você está indo para a sua saúde e principalmente para o seu envelhecimento, porque a gente vai viver cada vez mais. Minha pergunta era essa. Vou fazer uma pergunta. Calma que nós vamos encerrar. E aí nós vamos falar da pergunta. Bom, gente, queria agradecer muito o chefe Guga Rocha, tá? Queria agradecer vocês que estão nos ouvindo. Qualquer dúvida, entre em contato com ele pelas mídias, Guga Rocha, ou entre em contato comigo através do site www.doutorandreanutrologia. Muito obrigada. Obrigado.